Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Continuaremos a nossa disciplina Fundamentos e Metodologia da Geografia dos anos iniciais do ensino fundamental, com a unidade 2, que é os conceitos geográficos cotidianos e os conceitos científicos. Vamos lá. Continuaremos a nossa disciplina Fundamentos e Metodologia da Geografia dos anos iniciais do ensino fundamental. Tenho certeza que essa unidade vocês vão gostar. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum, né, que eu já falei agora anteriormente, esse fórum Tira Dúvidas, né? Assim, eu estou fixando para vocês que para cada das nossas aulas terá esse fórum Tira Dúvidas. Então, postem mesmo as dúvidas nesse fórum pertinente à nossa aula, ok? E para que tenhamos um bom resultado também, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos lá? Nessa unidade, iremos aprender um pouco sobre os conceitos geográficos cotidianos e os conceitos geográficos científicos, além das principais categorias geográficas, como espaço, lugar, paisagem, região e território. Para iniciarmos nossa unidade, falaremos sobre o texto de Manuel de Barros para você, cursista. Preste bem atenção, esse texto é muito enriquecedor e após lermos, nós vamos explicar para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé do galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo de uma lagartixa. Sou hoje um caçador de achadouros da infância. Vou meio dementado e enxada as costas cavar no meu quintal, vestígios dos meninos que fomos. Barros, 2010, página 129. Então, Manuel Barros, com muita propriedade, nos apresenta em seu texto um pouco do que vivenciamos em nossas infâncias. O tamanho dos espaços e das coisas. A geografia é muito, mas muito interessante, pois nos permite, além dos outros tantos ensinamentos, a entender a dimensão dos espaços e dos lugares, a entender a ação do homem nas paisagens e os motivos das transformações dessas. Além disso, o ensino da geografia nos conduz ao entendimento dos principais conceitos científicos, as categorias geográficas, levando em conta os conceitos cotidianos que as crianças apropriam a partir das suas vivências culturais. Para Silva e Cabot, no ano de 2014, a geografia, eles falam, a geografia pode ampliar na criança o desenvolvimento das ações de representação e orientação de lugar, paisagem, lateralidade, espaço e tempo. Para esses autores, pode-se potencializar o aprendizado dos discentes com estratégias de ensinos que possam vir a ajudá-los no seu desenvolvimento cognitivo, cultural e social ao longo da sua vida, reafirmando a importância dessa abordagem para esse segmento da educação. Então, dando continuidade, falaremos dos 4 principais conceitos das categorias geográficas,
que são território, região, paisagem, espaço e lugar. Mas, antes de iniciarmos esses conceitos importantes das categorias geográficas, falaremos um pouco sobre o conceito de espaço na visão da escola tradicional, o qual não representava o foco das atenções, prevalecendo os conceitos de região e paisagem. Já a geografia teórica quantitativa apresentava pela primeira vez na história o pensamento geográfico. Por fim, a geografia crítica, por sua vez, apresenta o espaço como uma categoria, como conceito-chave, com a propriedade das ideias marxistas e através do materialismo histórico e dialético ao conceder o espaço como local de desenvolvimento das relações sociais de poder e de produção e reprodução dessas relações na sociedade. Então, acredito que vocês vão gostar mais ainda, tá bom? Vamos lá. 4 principais conceitos das categorias geográficas: território, região, paisagem, espaço e lugar. Então, falaremos agora cada conceito das categorias geográficas. Preste bem atenção, anote alguma dúvida e postem lá no fórum, ok? Território faz parte da esfera política, refere-se ao espaço geográfico a partir de uma concepção que privilegia o político, a dominação, a apropriação. É a parte de uma extensão física do espaço. É classicamente definido como sendo um espaço delimitado. Então, falamos sobre um espaço delimitado. Mas o que seria isso? Então, gente, essa delimitação se dá através de fronteiras, sejam elas definidas pelo homem ou pela natureza. Mas nem sempre essas fronteiras são visíveis ou muito bem definidas, pois a conformação de um território obedece a uma relação de poder, podendo ocorrer tanto em elevada abrangência, ou seja, o território de um país, por exemplo, quanto em espaços menores. Na visão tradicional de geografia, o território é usado para estudar as relações entre espaço e poder desenvolver pelos estados, especialmente os estados nacionais. Já no contexto político, refere-se à superfície terrestre de um estado, seja ele soberano ou não, ou também o espaço físico sobre o qual o estado exerce o seu poder soberano. Mas para as teorias gerais do estado, diplomacia, relações internacionais, nacionalidade, território, é uma das condições para a existência e o reconhecimento de um país. Pois bem, vamos dar continuidade, falamos território, das nossas categorias, ok? Vamos comigo. As regiões possuem traços ou características comuns. É uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico. Então, trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou um aspecto dela. Assim, as regiões podem ser criadas para realizar estudos sobre as características gerais de um território, que são as regiões brasileiras, por exemplo, ou para entender determinados aspectos do espaço. As regiões geoeconômicas do Brasil, para entender a economia brasileira, que é interessante. Eu posso até criar minha própria região para a divisão de uma área a partir de suas práticas culturais ou por suas diferentes paisagens naturais, entre outros critérios abordados. Então, vocês estão gostando? Eu acredito que sim. Gostarem de saber sobre a importância das regiões? Pois bem, agora vocês aprenderão sobre paisagem. Preste bem atenção. Paisagem. Os parâmetros curriculares nacionais da Geografia, 1998, página 28, trazem outra conceituação de paisagem, definida como uma unidade visível do território
que possui identidade cultural visual caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural, contendo espaços e tempos distintos, o passado e o presente. A paisagem é o velho no novo e o novo o velho. Então, preste bem atenção. Na visão clássica, a paisagem é entendida como a expressão materializada das relações do homem com a natureza no espaço circunscrito. O conceito de paisagem atravessa a antiguidade clássica, estudado através de descrições dos lugares realizadas por grandes filósofos como Heródoto, Hipócrates e Aristóteles, chegando ao século XX pela geografia crítica. A paisagem passa a ser conceituada como objeto de mudança, que é um resultado de ações e subtrações sucessivas. E para as crianças possuidoras de sensibilidades aguçadas, frente a algum objeto observado, cremos que irão, com muita autenticidade, descrever o que sentem, pensam sobre o meio estudado e a paisagem observada. Agora, falaremos sobre os métodos adequados para as unidades. Vamos lá. Espaço. Pode ser, para uns, palco do poder, para outros, ele tem uma dimensão social, é reflexo das contradições da sociedade. O espaço é complexo. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia e pode ser definido como resultado da interação da sociedade com a natureza. Então, o espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem ao longo da nossa história, o qual contém um passado histórico e foi transformado pela organização social, técnica e econômica daqueles que habitaram ou habitam os diferentes lugares, ou seja, espaço geográfico é o palco das realizações humanas. Preste bem atenção. O espaço geográfico apresenta definição bastante complexa e abrangente. Existem conceitos também relacionados ao espaço geográfico ou antes que estão contidos nele, que são lugar, que é um conceito ligado a um local que nos é familiar ou que faz parte da nossa vida, e paisagem, que é a porção do espaço que nossa visão alcança e é produto da percepção. Estão gostando? Acredito que sim. Vamos lá. Lugar é o espaço de vivência de um grupo humano. É um ambiente conhecido pelos habitantes que utilizam em suas atividades cotidianas, por isso é carregado de afetividade. Lugar é a porção do espaço apropriado para a vida, apropriado através do corpo, dos sentidos, dos passos de seus moradores, que é o bairro, é a praça e é a rua e etc. Então, o conceito de lugar para a geografia está nas principais abordagens, vinculada a uma análise compreensiva e, portanto, não objetiva e nem racionalista da realidade. Nesse sentido, ele se articula a partir da relação ou compreensão do ser diante do espaço geográfico, ou seja, o lugar é o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas. O lugar pode ser entendido como a parte do espaço geográfico efetivamente apropriada para a vida, área onde se desenvolvem as atividades cotidianas ligadas à sobrevivência e às diversas relações estabelecidas pelo homem. Então, gente, o lugar está ligado a vários aspectos, como sentimento de pertencimento, ou seja, ação de pertencer. Outro aspecto é o de afetividade, convivência e identidade. É preciso lembrar, no entanto, que essas categorias e conceitos não são exclusivos da geografia, podendo ser outros significados quando utilizados em outras ciências ou pelo senso comum. Além disso, essas não são necessariamente as únicas categorias dessa ciência, mas apenas as mais comumente adotadas pelos geógrafos em seus estudos. Agora, vamos fazer uma recapitulação da nossa unidade, ok?
Categorias de análise da geografia: território, região, paisagem e lugar. Então, o território, a região, a paisagem e o lugar estão todos interligados no espaço. A geografia estuda o espaço, construídos pelas formas naturais e pelas que foram criadas pelo trabalho humano em conjunto com as relações que ocorrem na vida em sociedade. O espaço geográfico, ou simplesmente espaço, é analisado levando em conta os lugares, as regiões, os territórios e as paisagens. Essas categorias permitem uma concepção de mundo que engloba as transformações e a dinâmica da sociedade. É termo muitas vezes usado pelo senso comum e até mesmo por outras ciências que não têm a mesma aplicabilidade e o mesmo significado na ciência geográfica. Agora, daremos mais continuidade na nossa disciplina, ok? Espaço geográfico se constrói e reconstrói o tempo todo. Elementos sociais e elementos naturais. Então, o entendimento sobre o que significa o espaço geográfico e a construção de conceitos com as crianças passa a ser uma ação intencional imediata a fim de desenvolver conhecimentos científicos elaborados historicamente. No processo da construção desses conceitos, devemos sempre levar em consideração a relação, a vivência das crianças para que, por meio da aprendizagem escolar, a criança possa entrelaçar suas experiências imediatas com os conhecimentos científicos e atribuir significados ao real, o que consideramos o estabelecimento de relações entre o conhecido, vivenciado, experienciado e o significado construído pela ciência geográfica. Assim, nossa unidade abordou os conceitos geográficos cotidianos e os conceitos científicos. Vamos partir agora para uma atividade super interessante, o qual vocês farão e após comentarão, ok? Vamos lá. Atividade. Como os conceitos e categorias geográficas foram trabalhados pelos seus professores de geografia? Lembra-se de algum conceito? Então, agora é com você. Falamos nessa unidade sobre as categorias geográficas cotidianas e os conceitos geográficos científicos. A unidade 2 destacou os conceitos geográficos cotidianos e os conceitos científicos geográficos, né? Ou geográficos científicos. Além das principais categorias geográficas: espaço, lugar, paisagem, região e território. Ainda nessa unidade, referenciamos sobre a dimensão conceitual do espaço, o espaço conhecido e experienciado pela criança e as primeiras considerações que as crianças possuem do seu próprio espaço. Agora, infelizmente, estamos terminando nossa unidade. Espero-te nas próximas aulas. Não se esqueçam de participarem, interagindo com os colegas nos fóruns e fazendo as atividades. Esse material está disponível na nossa sala virtual, ok? Qualquer dúvida, deixe no fórum Tira Dúvidas, que eu responderei. Até lá, tchau, tchau!